Olá, graça e paz. Mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. O nosso tema é: com a presença de Jesus, tudo tem que mudar. Amém? Nós vamos ver hoje a palavra que conta uma história, conta um fato acontecido na cidade de Naim, onde existia uma viúva e ela tinha um único filho que ela estava indo sepultar aquele filho. E quando Jesus apareceu, toda aquela história teve que mudar. Amém? Nós vamos direto à palavra, que é para nós aproveitar bastante o tempo e Deus possa abençoar a tua vida através da palavra e Deus vem te dar a direção. Amém? Está lá no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 em diante. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Essa história aqui na Bíblia conta esse fato dessa viúva, do filho único que ela estava indo sepultar este filho. E quando Jesus apareceu, toda essa história ela teve que mudar. Jesus ressuscitou o filho dela. E o que eu quero dizer para você hoje, conforme a palavra do Senhor, é que não importa a situação, talvez os seus filhos tenham perdido o teu filho pelas drogas, tenham perdido o teu filho pela prostituição, o crime. Não importa, você não perdeu. A palavra perdeu, arrisca ela. Tira essa palavra perdeu. Você não perdeu. Porque quando Jesus se fazer presente, quando você colocar a sua vida na mão do Senhor, toda essa história vai mudar. Porque você não perdeu o seu filho. Porque Jesus, se você buscar a presença do Senhor, Jesus vai mudar essa história. Nós vamos ver mais aprofundado aqui nessa palavra aqui no versículo 13, que diz assim, ó: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Amém? Essas duas palavras, Jesus diz: não chore. Jesus está falando para você: não se apavore, não fique desesperado com essa situação, achando que você perdeu o seu filho para a droga, achando que você perdeu seu filho para o crime, para a prostituição, sua filha para a prostituição, os seus filhos. Não chore, não se apavore, confia no Senhor, busque a presença do Senhor, porque toda essa situação vai mudar. Porque na presença de Deus, tudo tem que mudar. Se você estiver na presença do Senhor, essa situação tem que mudar. Os seus filhos vão conhecer o Senhor, Deus vai tocar nessa vida e eles vão ser restituídos para você de volta. Você não perdeu os seus filhos. O sonho de todo pai e toda mãe é ver o seu filho formado e o seu filho bem na vida, o seu filho ser uma pessoa honrada. Isso que Deus quer que seja a família. E por isso a palavra do Senhor diz, como está dizendo aqui na palavra do Senhor, quando essa viúva saía ao enterro do filho, para todo mundo tinha acabado. Ali no meio ali tinha parente dela, tinha os amigos queridos, tinha todas as pessoas que amavam ela, que choravam junto com ela, mas ninguém podia fazer nada. Somente o Senhor Jesus, quando aproximou dela, quando Jesus chegou, Jesus foi e mudou aquela situação. A primeira coisa que Jesus falou para ela: não chore. Então isso que Jesus está falando, não se apavora, confia no Senhor, porque Ele vai mudar essa situação. A sua vida vai mudar, a vida dos teus filhos vai mudar, na presença do Senhor. Amém? Nós vamos ver aqui no versículo seguinte, aqui no versículo 14, que diz assim, ó: chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem,
eu te mando, levanta-te. Nós vamos ver, olha para você ver o que Jesus falou, o que Jesus fez, parando o que os conduzia. É isso que Jesus vai fazer. Quando você confiar no Senhor, não se apavorar mais, não ficar lá se lamentando, você apenas confiar, Jesus vai parar. Aquele que conduz o seu filho, Jesus vai parar ele. Ele nunca mais vai ter poder de incentivar o teu filho a fazer nada. Jesus vai parar, assim como Jesus fez, parando o que conduzia. Conduzia o morto, né? Aí Jesus parou. Jesus foi e tocou no jovem, disse: jovem, levanta-te, eu te mando, levanta-te. Isso que Jesus vai fazer. Jesus vai parar. Quando você confiar, você não chorar mais, você não se lamentar e confiar totalmente no Senhor e buscar a presença do Senhor, isso que Jesus vai fazer. Jesus vai parar aquele que leva seu filho para a droga, aquele que leva seu filho para a prostituição. Jesus vai parar todo este mal, em nome do Senhor. Amém? E seu filho vai ser restituído. Assim, Jesus, jovem, levanta-te. Isso Jesus vai dizer para seu filho. Ele vai levantar o teu filho. Amém? E vamos aqui de novo, mais uma vez aqui, para a gente finalizar. Olha, que Jesus, e sentou-se, no versículo 15, sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o teu povo. Amém? E Jesus vai restituir aqueles filhos que estão, os filhos que estão perdidos para a droga, para a prostituição, para o mundo do crime. Jesus vai restituir de volta para você. Se você estiver passando por essa situação, Jesus vai te restituir. Jesus vai restituir esse filho de volta para tuas mães, para teu pai, para os pais, porque ele, na presença do Senhor, porque na presença do Senhor tudo tem que mudar. E você vê muito bem, como diz na palavra do Senhor, todos que viram glorificavam a Deus e diziam: verdadeiramente Deus visitou o teu povo, grande profeta se levantou entre nós. Isso que Deus vai fazer quando Deus restituir sua família. Todos vão dizer: Deus está presente nesta família, Deus está presente neste lar. Isso que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Isso é a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu entregasse a você. E fique com essa palavra, medita bastante nessa palavra, pega a Bíblia em sua casa e leia essa palavra e medita bastante nela, que Deus tem muita coisa boa para você. Amém? E você que está ouvindo esse vídeo, eu te faço um convite para você aceitar o Senhor Jesus, entrega a tua vida ao Senhor, porque somente na presença do Senhor as coisas têm que mudar e as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Eu deixo aqui um grande abraço para todos os pais do nosso Brasil, todos os meus amigos que são pais, os irmãos da minha igreja que são pais. Eu deixo o meu grande abraço e também o meu grande abraço também ao meu pai também. Amém? Que Deus abençoe mais e mais. Amém.